seu amigo, sua amiga, quer ter um momento prazeroso com aquela pessoa para poder conversar. E assim é quando a gente se senta à mesa. Amanhã nós vamos comemorar o Dia das Mães e geralmente a gente faz o quê? Um almoço. Quando está no Natal, geralmente a gente faz o quê? Um almoço, uma ceia. Então muitas coisas acontecem à mesa. É um momento que eu tenho de comunhão. É um momento que eu tenho de diálogo. Coisas boas eu digo aqui, coisas boas eu compartilho, mas também há momentos de tristeza, que a gente compartilha muitas vezes à mesa. Eu sempre trabalhei o dia inteiro e minhas crianças sempre ficaram na escola ou alguém que cuidavam deles. Mas a gente tinha um hábito, mesmo que cansada, mesmo que exausta, mesmo depois de dirigir muito tempo para chegar em casa, jantar juntos. Ali era o momento que eu tinha de saber da Rebeca e do Gabriel o que eles tinham passado na escola, o que estava acontecendo com eles, o que eles tinham para me dizer. Isso foi durante anos e a gente não abria mão de pelo menos jantar juntos. Era o momento que a gente tinha para conversar. Muitas vezes era o momento que eu tinha para dar uma bronca, era o momento que eu tinha para escutar eles e era o momento que eu tinha para orientá-los também. Era aquele momento. As refeições, elas sempre fizeram parte da nossa vida, elas sempre foram importantes e sempre a mesa estava nestes momentos importantes. Quando a gente fala num casamento, quando a gente fala em uma bodas, nós temos festa, temos mesa e temos comida. Quando a gente fala num aniversário, a festa tem a mesa e tem a comida. Quando nós mensalmente a gente vem para a ceia, existe a mesa, existe o pão, existe o cálice, significando cada parte ali que Cristo nos ensinou. Então a mesa, ela sempre esteve presente nas nossas vidas, independente da cultura. Há culturas em que existe uma mesa que você senta com uma cadeira. Há culturas que isso é no chão. Há culturas que você utiliza o garfo e a faca. Outras culturas se come com a mão. Há culturas que nós utilizamos o prato de louça. Outras utilizam de tantos outros materiais. Ou muitas vezes nem o prato utiliza. Mas o fato é, sempre se sentarão em algum lugar para compartilhar. E quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos vários exemplos que Cristo nos deixou sobre a mesa, sobre o alimento. Quando eu abro minha Bíblia, em Gênesis 27, no versículo 6, nos diz assim: Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faze uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Leva-as teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra. Esta é uma história que nós sabemos em que Rebeca, através de uma artimanha que ela teve, ela gostaria que aquele filho fosse abençoado, tirando o direito da primogenitura do outro. E aí ela fala para ele: traz uma comida. Uma comida, faz uma caça e traz uma comida saborosa. Nós vemos aí alguém indo com uma comida para a mesa, mas com uma intenção não tão boa assim. A mesa e a comida sendo utilizada de uma forma enganosa.
enganosa. Nós vemos o versículo também, se nós andarmos um pouquinho na nossa Bíblia, lá no Novo Testamento, nós vamos ver em Mateus 9, a partir do versículo 10, que diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Mais uma vez, a Bíblia trazendo à mesa pessoas que não eram dignas de estar à mesa, principalmente com alguém como Jesus. Jesus nos dando novamente o exemplo da comunhão através do alimento e da mesa. Quando nós vamos um pouquinho mais para frente, em Mateus, no capítulo 14, nos diz assim a partir do versículo 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: Não precisa retirar-se, dar-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam, dizendo: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Traz. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e este às multidões. Mais uma vez o Senhor utilizando o alimento e a mesa. Ainda é interessante que o Senhor diz assim: faça-os assentar. Isso nos dá noção do que? A partir do momento que eu estou de pé, quando a gente diz assim para a criança tem mania de ficar em pé para comer, né? Para comer mais rápido e sair correndo para brincar. E a gente diz assim: senta para comer, senta para comer. Por que a gente diz isso para a criança? Senta, respira. Esse é o momento de você se concentrar na comida. Esquece a brincadeira, come primeiro e depois você vai brincar. Quando Jesus nos diz assim: olha, vamos, faça com que eles se assentem, faça com que eles comunguem, faça com que eles esqueçam a fome, esqueçam o estresse, esqueçam o cansaço, porque agora eu vou operar um milagre. Mas se assente, se acalme. Será um momento, sim, que eu vou multiplicar esses 5 pães e 2 peixes. Eu vou saciar a fome de todo mundo. Mas se assente, espere, se acalme. Quando nós vamos para Mateus 26, nos diz assim, Mateus capítulo 26, versículo 26. Então comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mais uma vez, Jesus estava sentado com os seus discípulos à mesa,
os seus discípulos. Mais uma vez, a Bíblia nos mostra a importância de estar à mesa. A importância de estar comungando com as pessoas. Eu não ia trazer muitos pratos, né? Porque é difícil transportar. Mas geralmente a família hoje é composta aí de 4, 5 pessoas, né? 2, 3 filhos no máximo, em geral, que as pessoas têm hoje. Mas pensando nisso, né, numa mesa composta por todas essas pessoas, seja no almoço, seja na janta, ou num café da tarde, ou num café da manhã, quem mais nós estamos chamando para a nossa família? Meu Deus! Quem mais nós estamos colocando na nossa mesa para comungar? Para discutirmos os nossos problemas? Porque muitas vezes é aqui que a gente discute o problema. A necessidade de algo, a dificuldade, a conquista de um dia, as alegrias, as tristezas. É aqui que nós comungamos com os nossos familiares. E hoje Jesus nos diz, o Senhor está nos alertando de que se nós não termos esse momento com os nossos familiares, é bom nós começarmos a ter. Amém. São nesses momentos que nós conhecemos os nossos filhos. São nesses momentos, filhos, que vocês nos conhecem. São nesses momentos em que a gente fala e que vocês também falam. Quanto que eu tenho despendido do meu tempo, do meu dia, para estar à mesa? Quem que eu tenho escolhido para estar à mesa comigo? Jesus tem feito parte da nossa mesa? Jesus tem feito parte das nossas refeições? Nós temos também um versículo em Lucas 10, no capítulo 10, no versículo 38, que diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tendo ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos, Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a te servir sozinha? Ordena, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Marta, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Mais uma vez, Jesus estava no lar de alguém, na casa de alguém. Mas dentro daquela casa tinha pessoas que não estavam à mesa com Jesus. Às vezes a gente fica tranquilo e diz assim: Jesus está no meu lar, e amém por isso. Mas Ele está à sua mesa? Deus Santo. Nós estamos chamando Jesus para a nossa comunhão à mesa? Jesus estava na casa dessas duas mulheres. Uma estava tão atarefada com tantas coisas, que mesmo com a presença do mestre em casa, ela não percebia o que ela estava perdendo. Deus, Jesus, Espírito Santo, Ele está no nosso lar, amém. Mas quem está fazendo parte dos momentos da nossa comunhão na nossa mesa?
Às vezes nós colocamos a mesa de uma forma bonita, de uma forma utilizando louças diferentes, e isso é tão bom. Nós que somos mulheres gostamos tanto de receber as pessoas desta forma e receber bem. E no dia a dia, nós colocamos tantas coisas bonitas para a visita, e é necessário, porque é muito bom ser hospitaleiro, e a Bíblia diz que a gente tem que ser hospitaleiro. Mas, no nosso dia a dia, qual é o tipo de comunhão que eu estou tendo com o Senhor? Será que para o Senhor é qualquer tipo de louça? É qualquer tipo de tempo? É qualquer tipo de qualquer coisa? Porque eu já estou acostumada. O Senhor está no barco. O Senhor está na minha casa. Mas o que de especial eu tenho feito para o Senhor todos os dias? Há muitos anos atrás, eu fui num culto de irmãs e a esposa de um pastor muito sábia, ela falou uma coisa que nunca mais eu esqueci. E eu me lembrei que quando eu era pequena, a minha mãe tinha uma cristaleira e lá tinha uns pratos bonitos, umas taças bonitas que ela tinha ganhado de casamento, e ela guardava aquilo com muito zelo, muito cuidado para não quebrar. E eu sempre gostei de taça. Eu sempre me atraiu um copo bonito, diferente. E eu me lembro que eu era pequena e às vezes ela dizia assim: se vocês comerem tal coisa, se vocês se alimentarem desta forma, eu deixo usar aquela taça. E era um prêmio usar aquela taça, porque era algo muito diferente. Ela nunca colocava aquelas taças para serem usadas no dia a dia. E eu me lembro que eu cresci e às vezes eu fazia isso em casa, e eu me casei e colocava só as coisas mais requintadas quando vinha visita. E eu fui num culto de irmãs à tarde uma vez e a esposa do pastor falou assim: por que você só utiliza as coisas belas da sua louça ou da sua roupa de cama com visitas? O que você está oferecendo para a sua família? O que você está oferecendo para o seu dia a dia, para os seus familiares? E eu me lembro que eu aprendi aquilo, tomei para mim e falei: quer saber? Todos os dias serão dias de banquetes na minha casa. Porque nós devemos nos banquetear com os nossos familiares, primeiramente, com os nossos filhos. As melhores louças, as melhores toalhas serão ofertadas para os nossos familiares, primeiramente. E para aquele que está conosco todos os dias, que é o Senhor das nossas vidas. Aleluia. E às vezes os adolescentes podem estar ouvindo isso e podem estar dizendo: mais mesa, mais sentar junto, mais escutar a história, mais que coisa. E aí eu quero ler uma história que tem na Bíblia, que está em João, no capítulo 6, a partir do versículo 5, que nos diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas isto dizia para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: existe aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente?
Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Algumas traduções dizem, aqui diz um rapaz, algumas traduções diz um jovem. Significa que esse jovem, ele se preveniu para sair, para escutar a palavra, escutar alguém que estava dizendo algo, porque ele saiu com lanche. Mas eu não quero nem dizer sobre o quanto esse jovem devia ser organizado na vida dele. Eu quero dizer que este jovem, este rapaz, também se preparou para estar à mesa com o Senhor. Aleluia. Também se preparou para estar comungando com o Senhor. Amém. Comungar, preparar uma mesa, assentar-se com o Senhor, não existe idade. Estar com o Senhor não existe extrema idade ou limite de idade. Aleluia. Todos nós devemos comungar e nos assentar à mesa com o Senhor. Glória a Deus. Estar em família, estar comungando, estar falando as coisas de Deus, não existe idade limite. Aleluia. Não existe idade que seja limite extremo ou limite máximo. Estar à mesa com o Senhor é um mandamento. Estar comungando com o Senhor é algo que o Senhor nos chama esta noite para nós estarmos juntos com Ele. Aleluia. Eu não sei quantas pessoas vivem na sua casa. Existem casas que vivem 1, 2, 6, 10, 15. Independente do número de pessoas que se sentam à mesa, sempre deve existir um lugar a mais para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes, talvez, a gente não tem a louça de prata, a taça de cristal, mas o que eu tenho de melhor que eu possa usar naquele dia para estar à mesa com o Senhor? O meu melhor é um copo que eu tirei de uma embalagem? Não importa. Nós não estamos falando de luxo. Nós estamos falando do melhor que eu posso oferecer para o Senhor, para se sentar à mesa com Ele, para estar à mesa com Ele. Quando eu digo melhor, não é um de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é o que sobrou, não é o que ninguém quis. É aquilo que eu tenho de melhor para entregar para Ele. Aleluia. Estar à mesa com o Senhor é entender que eu vou entregar o meu melhor. Muitas vezes o meu melhor naquela janta é um choro. Muitas vezes é a gratidão. Muitas vezes é a desilusão. Mas quando eu entrego isso na sinceridade, Deus derrama em nós das suas bênçãos em nossas vidas. Aleluia. Deus sempre terá o melhor para nós. Glória a teu nome, O que nós estamos entregando para o Senhor? O melhor é a nossa sinceridade de coração. É a nossa honestidade de espírito, para que o Senhor possa operar nas nossas vidas e transformar as nossas vidas de uma forma que eu levante desta mesa diferente. Louvado é teu nome. Todas as vezes que eu me assento para comer, para estar à mesa, e o Senhor está comigo, eu tenho que levantar daqui não só o meu corpo físico, sem fome, nutrido de todas as vitaminas que ele precisa,
mas o meu espírito tem que ser renovado. Aleluia. Eu tenho que me levantar renovada para aguentar mais um dia de trabalho, mais um dia para conseguir estar na presença do Senhor. Louvado é teu nome, Jesus. Que a gente possa fazer as nossas refeições diferentes. Independente de qual refeição você tenha condições de fazer, mas faça na melhor companhia. Chame Jesus para cear com você. Chame Jesus para tomar um café com você. Chame Jesus para comer um pedaço de pão com você. Chame Jesus para estar com você. Amém? Aleluia.